menininhos. Mais uma vez estou fazendo vídeo nesse formato por conta do distanciamento social. E no vídeo de hoje eu trouxe o Ramon da série Meninas Emagrecimento. Mais uma vez já gravamos para a série Meninas Emagrecimento, já gravamos sobre cintas para vocês. Eu e Ramon estamos aí nos acompanhando, né, Ramon, nesse processo de emagrecimento já tem um tempo. E eu quis trazer o Ramon para cá, para conversar um pouquinho com a gente sobre uma experiência que ele tem que levanta muitas dúvidas e, ao mesmo tempo que é algo muito polêmico, também é algo que muitas pessoas gostariam de fazer, que é, o Ramon começou a fazer o desafio do açúcar quando ele estava obeso, ele chegou a 160 quilos. E uma coisa que era para durar 15 dias, ele já está mais de 2 anos sem açúcar, são mais de 720 dias sem açúcar. Inspirada nessa experiência dele, ele sempre falou, Bárbara, teste, vai ser muito bom e tal. Eu fiz uma experiência com 3 semanas sem açúcar, onde eu posso comentar em outro vídeo com vocês sobre como foi. E eu senti muita vontade de trazer esse conteúdo para vocês, para ele compartilhar um pouquinho sobre tudo que ele descobriu, tirando o açúcar da vida dele. Fora o emagrecimento, tudo que veio, né, em questão de saúde e de clareza mental também. Oi, gente, estou aqui de novo. Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência. Eu estou há mais de 720 dias sem comer açúcar. Eu quero contar todos os benefícios, todas as vantagens dessa minha experiência que eu continuo fazendo até hoje. Ramon, e por que você decidiu aderir a esse desafio? Qual era o contexto da sua vida nesse momento? Mais de 2 anos atrás, eu já tinha tentado todo tipo de dieta, eu tentei psiquiatras, psicólogos, para tentar tratar minha compulsão alimentar e eu não conseguia. Não conseguia de jeito e forma alguma. Eu me lembro que quando eu procurei para fazer a bariátrica, eu decidi me dar mais uma chance com uma nutricionista. Antes de eu chegar na consulta com ela, eu vi uma entrevista da Bela Gil na Marília Gabriela e perguntaram para ela qual era o pior alimento do mundo. E ela, na opinião dela, era o açúcar. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre os efeitos do açúcar no meu organismo. Eu me lembro que eu não era necessariamente compulsivo em doce. Eu comia algo doce, eu queria algo salgado. Se eu comia o salgado, por que não mais um docinho? Por que não mais um salgado? Eram ciclos viciosos. Eu comecei a pesquisar sobre o açúcar. Cheguei num documentário chamado Death Sugar, um documentário incrível sobre os efeitos do açúcar no seu corpo. E os efeitos de quando você para de comer o açúcar também. Quando eu cheguei na minha Nutri, eu falei para ela assim, além de fazer reeducação alimentar, eu quero fazer o desafio do açúcar por 15 dias. Eu quero ficar 15 dias sem comer açúcar, porque eu não acreditava nesses efeitos no meu corpo. Porque na minha cabeça eu não era tão viciado assim. Eu não acreditava que os efeitos que eu via as pessoas relatarem, de quando paravam de comer o açúcar, a abstinência, que eu vi até no documentário também, iriam acontecer comigo. E eu pensei, já que eu vou fazer reeducação alimentar, eu vou aproveitar para fazer esse desafio do açúcar em mim por 15 dias. Antes de eu começar a fazer o desafio do açúcar, eu cheguei, o meu último peso registrado foi 167 quilos. Eu acho que eu passei disso. E estava muito difícil. Eu moro em frente a um shopping que estão a 10 minutos andando. Eu não estava conseguindo mais chegar lá andando. Eu cheguei a tomar 3 medicamentos para pressão. Eu me sentia muito cansado, comecei a ter dor no joelho, nas costas. Eu estava esgotado mentalmente, porque por mais que eu quisesse fazer dietas, educação alimentares, a compulsão alimentar não me deixava. Eu conseguia fazer por um curto período de tempo e já vinha a compulsão de novo. Aí eu desanimava, largava. Aí tentava de novo. Então, quando eu cheguei no desafio do açúcar, eu falei assim, eu quero ver no que dá, é mais uma chance que eu vou, porque eu achei que eu não ia conseguir. Para mim, a minha solução era bariátrica. E eu acho interessante que muitas vezes eu vi, né, vídeos sobre o desafio do açúcar e tal, e as pessoas comentando que o açúcar era um vício, né? Eu pensava, claro que não, né? Porque a gente sempre acaba buscando comparar com outros vícios, como, por exemplo, cigarro, ou enfim, drogas, né? Mas é muito doido que, ao mesmo tempo que a gente fala que não é um vício, você não consegue se propor a parar. Primeiro porque quando você vai ver tudo que você come tem açúcar, e aí você tem dificuldade de tirar aquilo, e quando você tira aquilo, você começa a ficar nervosa, ansiosa, irritada, e realmente começa a ter sintomas de abstinência, sabe? Tipo assim, várias vezes eu me peguei querendo sair de madrugada porque eu tava com vontade de comer um doce e não tinha um doce em casa. Então, é muito doido que quando a gente fala que o açúcar é um vício, sim, ele age como um vício, né? O efeito dele no nosso cérebro é igual ao de uma droga qualquer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas experiências que fizeram com animais e outras pesquisas também que mostram que o efeito, gente, a área do cérebro
que age quando você come açúcar e quando você consome alguma droga é basicamente a mesma. Aquela mensagem de recompensa é a mesma, que provoca um pico de adrenalina, e de alegria e de excitação, e quando vem a queda, você quer mais daquilo. É a mesma coisa quando você usa uma droga e quando você consome açúcar. Então, sim, o açúcar é um vício. Ramon, quando você decidiu iniciar esse desafio do açúcar, como é que foi? Você só parou de colocar açúcar no café, ou você tirou massa, ou você só tirou realmente o que você, né, olha e sabe que é doce? Porque a gente sabe que o açúcar não está só nos doces, né? Na verdade, qualquer salgado leva um pouquinho de açúcar e todo doce leva um pouquinho de sal, né? Então, como é que foi primeiro essa questão de o que você cortou da sua vida, né? Um pouquinho de açúcar não. Salgados levam muito açúcar. Não é só um pouco, infelizmente. Eu descobri isso porque o desafio do açúcar consiste em quê? Você fica um período que você determina sem açúcar. O que é sem açúcar? Quero que as pessoas entendam melhor. É sem açúcar branco, mascavo, de coco, todos os açúcares, todos os açúcares artificiais, adoçantes, tudo isso porque o doce estimula a dopamina no seu organismo, que gera compulsão. Então, mesmo se você não estiver comendo açúcar e estiver consumindo adoçante, você vai ter compulsão. E também alimentos salgados que tenham açúcar. Quando eu comecei o desafio, eu falei, eu não sou tão viciado em doce, eu gosto de salgado. Aí você pega um pacote de pão de forma, você vai ler, o segundo item é açúcar. Eu gosto de coxinha. Aquela coxinha molhadinha, os tacos de tomate tem açúcar. Eu gosto do requeijão que tem dentro, tem açúcar. Isso foi algo assustador para mim. Bacon tem açúcar. Algo tão salgado tem açúcar. E o desafio consiste em você ficar um período de tempo sem comer açúcar. Os estudos dizem que a partir de 28 dias é quando você, de fato, conseguiu se livrar do seu vício inicial. Você, depois de 28 dias, você não vai mais e querer comprar doces, não ter a mesma compulsão. Na época, eu decidi me dar 15 dias sem comer açúcar. E eu comecei a fazer isso. Eu li todos os rótulos, comecei a pesquisar alimentos salgados que tinham açúcar e decidi cortar tudo de uma vez só. Entendeu? Foram literalmente 15 dias sem açúcares iniciais. E nessa época você cortou as frutas também? Não, a frutose não é um açúcar artificial, é um açúcar natural que vem, como no arroz. Esse tipo de açúcar você não corta. São açúcares adicionais que são colocados. É colocado no pão, que é colocado nas massas, o que é colocado artificialmente por adoçantes. Os açúcares naturais são hiper bem-vindos para o organismo. Eles não influenciam nesse processo. Tem um açúcar. E, Ramon, logo que você começou, então, o processo, quais foram as primeiras dificuldades que você teve? Você sofreu daqueles sintomas, né, da abstinência? Como é que foi para você? Então, eu comecei o processo muito claro que isso poderia acontecer e eu achava que não ia acontecer comigo. Eu buscava relatos das pessoas no processo. As pessoas relatavam abstinência, dor de cabeça, tremedeiras, relatavam inúmeras coisas. Meu primeiro dia sem açúcar foi tranquilo. Eu falei, vai ser moleza. No segundo dia para o terceiro, eu comecei a sentir uma dor de cabeça bem lá no fundo. E comecei a sentir vontade de comer doce, de comer coisas salgadas, de comer coxinha, pizza. Do terceiro, isso do segundo para o terceiro dia. Do terceiro para o quarto, eu fiquei muito emotivo e choroso. Eu não sou emotivo. Eu chorava. Alguém falava algo mais alto aqui em casa. Eu chorava. E do quarto dia para o quinto, eu me tremi todo, da cabeça aos pés. Foi quando eu falei, eu estou no auge da minha abstinência. Eu me tremi todo. Eu não consegui ficar em pé. Eu falei, calma aí. Está acontecendo. Eu estou no auge da minha abstinência do açúcar. E eu não acreditava, Bárbara, que aconteceu comigo. Te dá um cansaço, um sono muito doido. Mas no quinto dia, eu já acordei outra pessoa. Desse quinto dia, eu comecei a fazer caminhada. E a minha vida mudou a partir daí, entendeu? Quando eu cheguei na minha nutricionista falando que eu queria fazer o desafio do açúcar, a super me apoiou. E ela perguntou assim, Ramon, você quer fazer por quanto tempo? Na minha cabeça serão 15 dias só. Ela, então daqui a 15 dias você volta. Eu não vou passar nenhuma dieta, nenhum plano alimentar para você, já que você decidiu um plano. Vamos ver o que vai mudar em você nos primeiros 15 dias. Não mexi em quantidade, não mexi em variedade de alimentos, eu só excluí tudo que tinha açúcar. Eu comia comida,
repetir e tudo mais. Em 15 dias, foram 8 quilos, sem mexer em dieta, em nada. Eu comecei a fazer minha reeducação alimentar depois desses 15 dias sem açúcar, que foram hiper importantes, senão não teria conseguido continuar até hoje. Quais outras mudanças você sentiu no seu corpo e na sua saúde? Logo depois desses 15 dias iniciais, que eu voltei na minha nutricionista, ela perguntou, acabou o desafio? Eu falei, não, eu vou continuar, porque a primeira coisa que eu senti foi clareza mental. Pela primeira vez eu sinto que eu me foquei, eu criei foco de verdade. Eu não sei se tem alguma substância no açúcar que me confundia, eu não conseguia ter foco por mais que eu quisesse. Pela primeira vez eu tive foco. Pela primeira vez eu senti a minha fome controlada. Eu sofro com compulsão alimentar. Hoje eu tenho controlada. E eu parar de consumir açúcares, adoçantes, fez com que a minha compulsão alimentar estabilizasse, logo de cara. Terceira coisa que eu reparei, minha energia. Eu sempre ficava, vou fazer exercício, caminhar. Eu acordava pronto. Até hoje eu acordo pronto. Eu abri o olho, eu não fico na cama, enrola pra lá, enrola pra cá. A impressão que eu tenho é que o açúcar roubava todas as minhas energias. Eu não conseguia me focar em mais nada, a não ser comer de novo. Uma coisa que me incomodava muito é que a minha pele começou a ficar muito escura. Muito escura, muito escura, muito escura. As pessoas perguntavam, você tá moreno, tá indo pra praia. Eu ficava hiper sem graça, Bárbara. E dependendo da quantidade de açúcar, do que eu comesse do dia anterior, eu acordava já muito mais escuro. E no primeiro mês que eu parei de comer açúcar, eu clareei. As manchas na minha pele todas sumiram. E eu fui descobrir com o tempo que era resistência ao açúcar no meu organismo que eu estava tendo. Então eu tinha linguetas no pescoço, na borda do pescoço, aqui na lateral do rosto. A minha pele era muito escura. Hoje, quando eu vejo as minhas fotos, as pessoas falam que eu estava moreno. Eu não estava moreno, eu estava com resistência à insulina. E eu ia levando a minha vida, porque eu achava que eu não tinha mais jeito. E se usa muito açúcar também como uma forma de você deixar mais intenso o sabor das coisas também, né, Ramon? Quando você tirou o açúcar, você sente que depois que limpou o seu paladar, você conseguiu sentir o gosto melhor das coisas? Então, eu nunca comi fruta, eu nunca comi legumes e verduras, porque eu sempre achei o gosto terrível. Quando você para de comer açúcar, o seu paladar limpa. Eles chamam isso de hiperpalatismo. O seu é tão doce, é tanto gosto, que você para de sentir o açúcar em volta. Então, pela primeira vez, eu me lembro que nesse período a Mariana falou assim, a minha nutricionista, come uma banana. Tava mais banana, parece uma massa mole branca. E eu comi, eu achei doce. Eu comi beterraba, cenoura, eu achei doce. Falei, calma aí. O seu paladar fica tão viciado que você não consegue reparar o gosto das coisas. Eu só comecei a achar outros tipos de alimentos gostosos quando eu parei de comer açúcar. Entendeu? Porque o meu paladar estava tão viciado em doce que ele anulava qualquer outro paladar em volta. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm filhos pequenos, até adolescentes, ficam, mas meu filho não come bem, meu filho come mal, meu filho não gosta de legumes e verduras. Claro, porque enquanto ele estiver tomando todinho, enquanto ele estiver tomando bebidas açucaradas, entupidas de calorias vazias, as embalagens elas vendem como amiguinhos do seu filho, como coisas gostosinhas, como coisas que vão deixar a criança feliz. Só que, na verdade, isso vai viciando o paladar da criança, né? Eu e o Ramon, a gente não chegou na obesidade comendo legumes e verduras. A gente chegou realmente com uma alimentação errada, que foi construída desde a infância. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e realmente desassociar. Não é porque na embalagem tem um ursinho, é coloridinha, a criança vê as outras comendo e quer, que você vai dar isso sempre para o seu filho. É importante que a base da nossa alimentação seja com comida de verdade. Até porque comida de verdade não gera hiperpalatismo. Por mais que a tangerina seja doce, que a banana seja doce, que a fruta seja gostosa, ela não vai te causar a compulsão que o açúcar causa. E a saciedade é muito maior. A sensação que eu tinha quando eu comia esses tipos de alimentos, ainda mais os industrializados, é que eu nunca estava satisfeito. Era um prazer momentâneo, né? Era aquele êxtase, aquele relaxar. E daqui a pouco eu falava, mais um pedacinho? Mais um pouco? Mais um pouco? Mas eu já ficava pensando no mais tarde. É muito doido isso, porque quando a gente come açúcar, gente, às vezes a gente fica, eu não consigo me controlar, eu não consigo fazer dieta, não consigo fazer... O açúcar é que faz aquilo com você. Não é você, entendeu, que tá fazendo isso conscientemente. Então é aquilo que a gente falou. Quando você ingere açúcar, você manda uma mensagem de recompensa pro seu cérebro. E aí ele tem aquele pico de dopamina, ele fica muito feliz, ele fica muito alegre, mas aquilo cai logo.
Então, quando vem essa queda, você já tem vontade de comer aquilo de novo. Por isso que é tão difícil comer um brigadeiro. Por isso que é tão difícil comer um pedaço de bolo. E por isso que a gente está comendo agora, já está pensando no que vai comer amanhã. Então, isso, na verdade, é normal quando você está comendo açúcar. E quando você tira açúcar, mais do que você parar com essa coisa de ter tantos desejos, de tantas vontades e sentir que você não tem controle sobre você, outra coisa muito legal acontece, que inclusive o Ramon me indicou o documentário Death Sugar e eu assisti, que é uma coisa que eu já tinha notado, na verdade, também quando eu mudei a minha alimentação. Quando a gente tem uma alimentação baseada em comida industrializada, sempre com muito açúcar, porque 70% do que tem no supermercado, 70% da comida industrializada, na verdade, contém açúcar. Tenham isso em mente. Às vezes a coisa é puramente salgada, tem açúcar. Basta que você olhe no rótulo. Inclusive, nem sempre está escrito açúcar, né, Ramon? Muitas vezes estão escritos vários outros nomes ali, mas que são açúcar. Glicose de milho também. Existem vários nomes do açúcar que são mascarados. Muito, muito. Tem um que é malta. Sabe o que é, Bárbara? Malta, alguma coisa. Não vou lembrar. Maltodextrina. Isso, açúcar. Existem várias formas. Enlatados, sardinha. Quando você para ler, aquilo ali tem açúcar puro. Gente. Quando eu falo do açúcar, as pessoas ficam, mas é doce. Não, não é só a compulsão pelo doce, é pelo açúcar que você não sente. E esse é o mais perigoso. Porque as pessoas vão, cortei refrigerante. Mas cortou o refrigerante, está comendo o quê para estar se compensando? Quando a gente corta o açúcar da nossa vida, gente, Ramon pode testemunhar isso aqui. Aí você descobre o que é viver. E não é exagero, não. Porque depois que você passa do período da abstinência, realmente, você prova de uma clareza mental e de uma energia e de um autocontrole que você fica pensando, como que eu não vivi isso antes, sabe? E muitas pessoas estão acostumadas, se conheceram por gente não sentindo isso, não sabem que isso é possível. Então, acham que tem, inclusive, muitas crianças são diagnosticadas com TDAH, com déficit de atenção, com hiperatividade, quando, na verdade, elas só estão comendo açúcar de noite. E aquilo ali deixa a pessoa assim, o adulto assim, seja quem for assim. Então, quando você tira o açúcar da sua vida e começa a comer comida de verdade, que é a comida que o ser humano foi feito para comer, na verdade, né? O resto são produtos alimentícios, você começa a descobrir como o ser humano funciona. E é maravilhoso esse processo. E uma coisa que ninguém te conta quando você para de comer certos grupos de alimentos. Seu dinheiro sobra, Bárbara. Eu descobri o quanto eu gastava de dinheiro com comida ruim. E o pior é que esses alimentos são muito baratinhos. Esses salgadinhos de saquinho, coxinhas, pedaços de pizza, biscoitos recheados, docinhos, base é muito barato. Então você vai consumindo ele várias vezes durante a semana, ao dia, ao mês. Quando eu parei de consumir, a primeira coisa que eu reparei foi que sobrou dinheiro. Eu descobri que eu gastava dinheiro com esse tipo de alimento absurdo, eu me enganava. Eu comecei a ver que eu sobrava dinheiro para eu comer alimentos melhores, para comer em lugares melhores que eu queria comer também. Sobrava alimento para pagar uma academia, comprar um tênis de caminhada mais legal. E isso é libertador, mas você fica tão viciado que aquele dinheiro que sai você não sente. Porque a sua preocupação pelo aquele prazer, aquela vontade é tão forte que você não repara isso. Tem certas coisas que você só repara quando você para de ver. É muito importante a gente também pontuar aqui, como o Ramon falou, a gente vai gastando dinheiro, são vários momentos, mas é pouquinho em cada momento, e aí você não soma nem multiplica isso depois. Para dar um exemplo aqui para vocês, muitas vezes a gente inventa de lanchar, né? Vai lanchar na rua sempre o quê? Um salgado com refresco, exemplo. Se você conseguir comer um salgado com refresco por R$5 todos os dias durante uma semana, ao final de um mês foram R$100 em salgado com refresco. E tem muita academia que custa menos do que isso. Então, às vezes a gente fala que não consegue fazer uma academia porque não tem dinheiro para pagar. Quando, na verdade, você está gastando esse dinheiro pouquinho, todos os dias comendo coisas que não fazem bem para você. E outra coisa, aqui a gente deu o exemplo do salgado com refresco, como se fosse só uma refeição fora, né, durante o dia. Mas, na verdade, chega depois do almoço, come um doce. Aí vai no mercado comprar, come um doce. Então, assim, a gente gasta várias vezes durante o dia, várias vezes durante a semana, várias vezes durante o mês. Quando você vai ver, gente, se vocês forem olhar, isso é um exercício, né, Ramon? Se você for olhar na sua fatura de cartão de crédito, no seu extrato bancário e começar a somar os seus gastos com comida desnecessários, você vai descobrir que você tem aí um ralo de dinheiro. E é muito importante dizer que muitas vezes as pessoas ficam, comer saudável é caro. Feira não é caro. Parte do mercado de feira não é caro. Xepa da feira não é caro. Comida de verdade não é caro. Então é muito importante que você entenda que não é você somar. Eu como muita besteira e ainda vou gastar mais comida de verdade. Não. Você para de comer essas besteiras, diminui drasticamente e gasta seu dinheiro com a comida que vai realmente nutrir.
Eu não parei o desafio por 15 dias, eu continuei o desafio e eu só consegui me reeducar alimentarmente. Assim, às vezes, hoje eu já emagreci 70 quilos, né? O meu último peso registrado foi 167, hoje eu estou com 97 quilos, em 2 anos isso. E, assim, eu como bastante, tá, gente? Eu como bastante. Emagrecer não é comer pouco, é comer certo. E eu aprendi que, na verdade, eu comia muita besteira e muito errado. Eu comia muita fruta. Eu comia muito alimento industrializado. Hoje eu como comida de verdade. O meu prato é bem grande de almoço e eu continuo emagrecendo. Eu aprendi a fazer escolhas certas na minha vida. E isso é o diferencial de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não é só você não comer açúcar, também é. Sabe? Tem alguns alimentos que não dão certo pra gente. Eu tenho amigos meus que falam assim, ai, Ramon, eu fico 15 dias bem sem açúcar. Aí eu fico, ai, vou comer um brigadeirinho. Volta. O seu organismo entende e voltou aquele estímulo. Bora, bora. E manda mais. Tem certos alimentos que não adianta. Quanto mais você estimular ele com o seu organismo, com o seu cérebro, mais ele vai querer. No meu caso, o melhor foi cortar de vez e mudar tudo. E muitas vezes as pessoas comem bem, ou acreditam que comem bem. E aí ficam, mas eu não consigo emagrecer, mas eu continuo tendo compulsão, não sei o quê. Mas quando você vai dissecar, pergunta realmente, busca entender, as pessoas não lidam com as exceções como exceções. A exceção é a regra, porque se você come todo dia uma exceção, ela não é exceção. Ela é o seu dia a dia, ela é a sua rotina, é um hábito. Então é muito importante que a gente enxergue que você ter açúcar no seu dia a dia, em forma de adoçante, em forma de açúcar, em salgado, em doce, enfim. Você está consumindo açúcar todos os dias. E você não precisa de açúcar na sua vida. Os homens antigos, enfim, os nossos ancestrais, eles não tinham de achar açúcar. A pessoa comia, no máximo chupava uma cana, comia uma fruta, entende? Então, realmente, esse açúcar refinado, esse açúcar branco, né? Que a gente realmente tem como nosso amigo, tá? Inclusive na nossa mesa de aniversário, tá em todas as nossas comemorações. Ele cobra um preço muito alto com o nosso corpo. Eu não estou dizendo de nenhuma forma que você precise demonizar o açúcar. Eu só estou te mostrando que, assim como a experiência do Ramon, a experiência que eu tive, que eu contarei mais, e as fontes que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, já é provado que o açúcar ele causa realmente essa dependência na gente. Então, é importante que você tenha essa consciência e que você saiba que, às vezes, o seu descontrole não é você que é indisciplinada, é o que você está comendo que está te fazendo agir assim. Então, a gente traz consciência para que você possa realmente fazer melhores escolhas. Tem estudos que indicam que o açúcar ele é mais viciante do que a cocaína. Você só descobre, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu não como tanto assim. Na verdade, você não sabe nem o quanto você come. Eu descobri o quanto eu comi errado, o quanto eu me enchia de açúcar, principalmente, quando eu parei de comer. Porque quando você está seguindo a sua vida, você começa a normalizar tudo. Quando você para de comer, que você sabe, entendeu? Sim, eu queria falar para as pessoas que querem fazer o desafio do açúcar. Tem bastante material hoje na internet. Que você estude bastante e se dê uma oportunidade. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Assim. Eu não me arrependo de estar mais de 720 dias sem açúcar. E eu gravo esse vídeo com o maior prazer contando isso, porque é uma experiência que mudou minha vida, sabe? É muito particular, mas eu acho que se eu conseguir passar 10% da mudança que causou na minha vida, eu já estou feliz, entendeu, Val? E a gente deixa aqui realmente como inspiração para vocês. Testem esse desafio. Muitas pessoas não acreditam que o açúcar seja viciante, então teste ficar sem ele. Teste ficar 5 dias sem ele, teste ficar 15 dias, como o Ramon fez inicialmente sem ele. Nada como a gente trazer para a prática, né, Ramon? O que a gente vê por aí, o que as pesquisas dizem, o que a gente vê outras pessoas falarem, nada como a gente testar na nossa vida. Então, fica a dica para vocês, testem essa experiência. Eu testei, fez muita diferença na minha vida. Ramon é sempre uma inspiração, tanto questão de emagrecimento, ele teve um resultado, assim, absurdo. A gente contou mais na série Meninas de Emagrecimento, que eu vou deixar no card aqui em cima, do ladinho, para vocês. E também na descrição desse vídeo. E, Ramon, muito obrigada mais uma vez por colaborar aqui no canal, por trazer tanta inspiração para as meninas e para os meninos que me acompanham por aqui. Obrigado você, Bárbara, pela oportunidade mais uma vez. É sempre incrível contar a história no seu canal. Seu canal é uma inspiração para mim e eu tenho orgulho de dar entrevista para você sempre, porque o meu sucesso também faz parte do seu canal, e o seu canal me ajudou bastante. Agradecer a Mariana, a minha nutricionista, que acreditou em mim antes mesmo de acreditar que era possível. E eu também quero agradecer ao Kevin, que a partir desse ano ele vai começar a me ajudar a escrever o meu livro.
eu vou escrever um livro, 720 dias sem açúcar. Eu quero escrever com mais detalhes para ajudar todos vocês nessa jornada sem açúcar e ver o quanto é libertador. Sem dúvida, esse livro estará aqui no lançamento, amigo. Quem tiver com alguma dúvida sobre o processo de açúcar, quiser ajuda, apoio, pode me mandar direct pelo Instagram. Vai ser um prazer falar com vocês. Então é isso, amorzinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o contato do Ramon também aqui na descrição para quem quiser conversar um pouquinho com ele. E muitas fontes sobre essa questão das pesquisas sobre o açúcar e de tudo que ele causa no nosso corpo para vocês estudarem também sobre o assunto. Então é isso, muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.